Olá, amigos. Essa é a Central de Notícias, edição do Alto Tietê. É um web jornal que unifica 4 portais jornalísticos aqui da região. Tanto o Jornal 7, Oi Diário, Brás 365 e Repórter Café. E qual é a missão dessa parceria, Brás? Missão importantíssima. Estar ao seu lado, levar informação qualificada, respeitar a sua inteligência, cobrar as autoridades políticas em relação a investimentos, obras, projetos, políticas públicas que garantam mais qualidade de vida para quem mora aqui na região do Alto Tietê. Nós vamos juntos e nós vamos ser a sua voz junto aí a Poder Executivo, Poder Legislativo e até junto ao Judiciário, porque precisamos de respeito e também de muito mais investimentos. Então vem com a gente. Você que está acompanhando a gente usa os trens da CPTM, seja para trabalhar, estudar, enfim, se locomover de uma cidade para outra? Pois é, desde o ano passado, uma nova empresa foi anunciada para assumir a operação das linhas que atendem aqui a região do Alto Tietê, linhas 11, 12 e 13. Essa empresa se chama Trivia. Isso faz parte de um processo de privatização do governo Tarcísio de Freitas, um processo que, teoricamente, é para melhorar o serviço para o cidadão, né? Cerca de 200 mil pessoas usam esse serviço aqui na região do Alto Tietê. Você, que está em casa, que usa a CPTM, e aí, o serviço já melhorou? Brás? Olha só, caro Café, essa é uma das missões do consórcio de portais de notícias. Nós vamos cobrar todos os dias da CPTM, da Trivia Trens, do governador Tarcísio, dos deputados, prefeitos, Condemate, enfim. O fato é que tem passageiro, ou milhares de passageiros aqui na região do Alto Tietê, nessas linhas que você citou, 11, 12, 13, que não estão sendo respeitados pela Trivia ou pela CPTM. O serviço não é qualificado o suficiente. Essa nossa cobrança começa pela estação do Aracaré, que faz parte da linha 12, ali em Itaquá. Olha essas imagens aí, Brás. Dá uma olhadinha. Ó, aí na estação do Aracaré, a gente vê essas escadas, que parecem uma montanha para subir, né, que é a passarela. Olha a distância entre o trem e a plataforma. Ou seja, uma pessoa pode... Seja uma idosa, seja um idoso, uma criança, até mesmo uma pessoa desavisada pode cair e sofrer um acidente ali, né, Brás? Estação sem acessibilidade, com iluminação inadequada, sem segurança, sem nenhum conforto. O usuário que embarca no Aracaré, e tem gente de Itaquá e tem gente também do Miguel Badre, em Suzano, que utiliza todos os dias essa estação. Ele paga o mesmo valor que é pago pelas pessoas que embarcam em estações da capital, onde as estações são muito mais qualificadas. Então a qualidade do serviço tem que ser a mesma. Se o preço é o mesmo, a qualidade tem que ser a mesma. Desrespeito com quem é do Alto Tietê. Isso esse consórcio não vai mais aceitar. Nós estamos começando com o Aracaré porque, há 2 anos atrás, o governo do estado e o CPTM anunciaram em obra de requalificação dessa estação. Montaram lá um canteiro de obras, passou algumas semanas, a empresa foi embora, e agora? Quem que vai cuidar dessa requalificação? É a Trivia Trens, ou é a CPTM, é o governador Tarcísio? Enfim, é uma situação que nós mandamos perguntas lá para a Trivia Trens, ainda não tivemos resposta, então nós vamos voltar a cobrar a Trivia, não pode começar desse jeito, com esse descaso em relação à imprensa. Nós vamos cobrar também a CPTM e o governo do estado. O fato é que, estação por estação, nas linhas 11, 12 e 13, esse consórcio vai fazer esse questionamento, porque a região do Alto Tietê merece atenção, merece respeito e merece um transporte público de qualidade que hoje não tem quando referimos aos trens da CPTM, seja CPTM ou seja Trivia Trens. Cobrança em todo jornal aqui no dia a dia, porque o serviço tem que ser de qualidade. Vem com a gente, vamos acompanhar estação por estação. Bom, junho é o mês do meio ambiente, né, Brás? E recentemente o governador Tarcísio de Freitas anunciou um investimento de 23 bilhões de reais para despoluir tanto o Rio Tietê quanto o Rio Pinheiros. E quem vive aqui na região do Alto Tietê, onde nasce o rio, né? O Tietê nasce em Salesópolis, faz a seguinte pergunta: o quanto desse montante vai vir para serviços aqui na nossa região? Porque até agora isso não foi especificado, né, Brás? Exatamente, Café. Mais uma vez reforçando, a missão desse consórcio de portais é exatamente essa: cobrar, perguntar, até que o problema ou investimento seja feito. No caso que você acabou de citar, o Tietê começa em Salesópolis. Essa região é importantíssima, tem 5 represas. Não pode ficar só com o governador jogando o número para cima e, eventualmente, alguma autoridade de política aqui da nossa região ficar sapateando em cima desses números. Olha só, 2 questões muito importantes que aí é necessário que o Condemate, que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê respondam para nós. Exatamente o que você falou. Quanto desse recurso aí vai vir para a limpeza do Tietê aqui na nossa região? Salesópolis até Guarulhos. Outra coisa também que foi destacado aí pelo governador é que a região, algumas regiões do estado vão receber aí alguns caminhões compactadores de lixo. Tem uma foto aí. Exatamente. Ô, Condemate, quanto desses caminhões estão vindo para o Alto Tietê? Porque na informação oficial do governador não tinha o número de caminhões compactadores que estão vindo para o Alto Tietê, que é uma região que produz lixo, produz água. Aqui o tratamento do lixo tem que ser exemplar. Uma outra situação também importante que foi divulgado pelo governo do estado aí nesse pacote de investimentos para o meio ambiente é que tem 24 milhões para recuperar a ciclofaixa do Rio Pinheiros. Sim.
Mais uma interrogação aqui para o nosso público e também para as nossas autoridades. Há 15 anos passados, o governo do estado anunciou que haveria um parque linear, começando em São Paulo até Salesópolis, o maior parque linear do mundo. Será que vai sobrar uma merrequinha desses 23 bilhões para que esse projeto seja retomado? E aqui Suzano, Mogi, Poá, Itaquá, Salesópolis tem esse parque linear, ou esse projeto foi ignorado porque a região do Alto Tietê não é respeitada pelo governo do estado e pelas autoridades? Essas são duas perguntas que a gente deixa aqui no ar. Aliás, fizemos essas perguntas para o Condemate, fizemos também para o comitê e não tivemos resposta ainda. Comitê das bacias hidrográficas. Esse é um ponto especial, Café, que eu peço licença para você e para o nosso público detalhar bem. Olha só, quem é presidente desse comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê? É o prefeito Salesópolis, Rodolfo Marcondes. E ele é o campeão da falta de transparência aqui no Alto Tietê. Primeiro, quando a gente pergunta para ele sobre Salesópolis, que é nascente do Tietê, ele não responde nada do que é interesse do povo da cidade de Salesópolis. Agora, mês do meio ambiente, nós perguntamos ao comitê do qual ele é o presidente, exatamente o que faz esse comitê. Quanto que ele tem de recursos para poder fazer o gerenciamento das questões hídricas do Alto Tietê. Quanto que o IFEHIDRO, que faz parte desse comitê, investiu na região do Alto Tietê. Também não tivemos resposta até agora. Então eu pergunto para ti, Café, que já esteve aí trabalhando tanto na assessoria de grandes prefeituras, quanto também já esteve trabalhando aí em veículos de imprensa aqui na região do Alto Tietê. Dá para confiar num governo que não se manifesta e que não tem sequer uma assessoria de imprensa qualificada? Olha, Braz, independentemente da estrutura de um governo municipal, a transparência ela é um dos pilares do serviço público. Com assessoria de imprensa, sem assessoria de imprensa, todo gabinete público, seja de uma prefeitura, seja de um governo, tem que prestar esclarecimentos, sim, tanto para a população quanto para a imprensa, que a imprensa é que faz esse papel de fiscalizar, de perguntar, de levar a informação com qualidade para a população. Então a gente vai continuar cobrando e na próxima edição a gente traz as novidades. Exatamente. Prefeito Rodolfo Marcondes precisa prestar conta do trabalho que o senhor faz em Salesópolis, onde o senhor foi eleito, precisa prestar conta no final desse mês do meio ambiente sobre o que faz o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, quais recursos ela recebe e onde esse dinheiro está sendo gasto, tá ok? Olha, e a cidade de Arujá completou 174 anos e ao longo das comemorações teve a Arujá Fest, né? E os prefeitos eles costumam aproveitar os aniversários das cidades para anunciar, tanto fazer um resumo, né, do que foi feito no último ano, quanto anunciar novos investimentos, enfim, novas medidas, né, para suas cidades, para a população. E a nossa reportagem teve em Arujá, conversou com o prefeito, o Dr. Luiz Camargo, e ele falou conosco um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir. Olha, nós temos algumas questões que são primordiais. Por exemplo, a FATEC, que nós vamos começar a ter o curso técnico a partir de janeiro. O SENAI, que nós estamos triplicando para 1.300 alunos. Também a nova escola no Jardim Emília, para 1.400 alunos, com 35 salas. Também ali 24 horas por dia a obra já começou e uma escola que vai atender por período integral. Então, acreditamos muito na educação. Então, prioritariamente, eu acho que a saúde e a educação sempre tem sua vez. Fizemos muito investimento na segurança, a cidade tem conseguido mostrar índices de criminalidade baixíssimos, né? Trabalhando a cada dia. Quem também conversou com a reportagem foi a senhora Cláudia Camargo. Sim. Ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, pré-candidata a deputada pelo partido PSD. Olha só, a Cláudia Camargo poderá ser a primeira deputada estadual da cidade de Arujá. E nós questionamos ela sobre aí quais são as prioridades agora nesse período de campanha e, se ela for eleita, o que ela pretende fazer prioritariamente por Arujá. Vamos ouvi-la. Um dos maiores objetivos aqui, tanto meu como pré-candidata a deputada estadual, quanto outros pré-candidatos a deputado federal, é que a gente consiga terminar a nossa obra do Hospital Municipal, equipar, e também nós precisamos de ter representantes tanto em Brasília quanto na Alesp, para que a gente consiga manter o nosso hospital. A gente sabe a dificuldade de um equipamento público, porque o equipamento público não atende só a população da cidade, atende também a população da região. Então é uma obra não só para Arujá, mas também para toda a região aqui do Alto Tietê. E diversas outras obras em andamento. A gente está com o ProMulher já sendo construído, centro de capacitação lá no Fundo Social de Solidariedade. Então é um compromisso que eu faço com a saúde, porque a saúde tem pressa, a saúde é urgente e a população precisa ter um acolhimento, precisa ser atendida com muito respeito. Braz, e como é que você faz a avaliação, então, desse momento de pré-candidatura?
Olha, ela está falando aí sobre o hospital, é uma grande prioridade para a cidade de Arujá, a obra passou um pouquinho da metade, então ela está ressaltando que ela pretende trabalhar lá junto com outros deputados na Alesp para poder garantir recursos, para finalizar a obra e também para garantir o custeio, que é a parte mais pesada aí dessa conta do governo de Arujá em relação ao hospital. Todo serviço de saúde, né? Fazer a obra, construir, colocar lá o equipamento, é custoso, sim. Agora, o custo mensal... Nossa Senhora, é maior até do que o custo que a prefeitura está tendo para poder construir o prédio. E vale só acrescentar, Café Nosso Público, que os eventos relacionados ao aniversário da cidade de Arujá vão até o final desse mês, até o dia 28. Está ocorrendo lá na Praça do Coreto a Festa das Nações. Gastronomia, cultura, enfim, aí um mês para que o arujaense e os turistas possam celebrar o aniversário da cidade. Boa dica, hein? Caros seguidores aqui desse Jornal do Consórcio de Portais de Notícias do Alto Tietê, a reportagem especial dessa edição é sobre o lançamento da pré-campanha do deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, do PL, ao Senado Federal. Esse evento ocorreu neste último sábado, no Espaço Inter, em Guarulhos, e atraiu milhares de pessoas, centenas de lideranças políticas. André do Prado é um político que começou a sua carreira em Guararema, uma cidade que tem cerca de 30 mil habitantes, e poderá sim alcançar o Senado Federal, um salto e tanto na carreira desse político que tem como compromisso atender às necessidades da população. Olha, Braz, esse evento mostrou a força política, né, do André do Prado, porque reuniu centenas de lideranças políticas entre prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, mas principalmente a cúpula do PL, que é para essa pré-eleição. Então a gente tinha desde o presidente nacional do PL, claro, Valdemar Costa Neto, que é aqui de Mogi das Cruzes, é da nossa região, mas também o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, o atual governador de São Paulo, que virá para a reeleição, Tarcísio de Freitas, o deputado Derrite, que deve vir também concorrer ao Senado, né? São 2 vagas para o Senado nessa edição, como vários deputados federais, estaduais. A Rosana Vale estava lá, que ela é a presidente do PL Mulher, e dezenas de outras lideranças aqui do estado de São Paulo. Inclusive, o André do Prado conversou lá com a imprensa no final do evento, né, Braz? Positivo. Ele fez um balanço de como foi o evento. Vamos acompanhar. É uma grande festa, conseguimos passar a mensagem para o lançamento dessa pré-campanha ao Senado, e para mim é muito importante isso, porque o grau de desconhecimento por parte da população é enorme, não me conhece. Então agora, a partir do dia de hoje, a gente vai intensificar mais esse trabalho para que a população do estado de São Paulo conheça o meu trabalho de 32 anos de vida pública e possa entender também o trabalho que a gente vai desenvolver representando São Paulo lá no Senado Federal. E ele também foi questionado sobre um tema muito polêmico, Café Nosso Público. Ele foi questionado sobre aí qual seria a postura dele em relação a eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal, o STF, na questão relacionada aos direitos e à liberdade. Nós vamos ouvir então o que o deputado André do Prado respondeu a esse questionamento bastante complicado. Está acima da lei. Qualquer um que cometer crime de responsabilidade, ele tem que ser julgado. É assim no Poder Executivo, no município. Quando o prefeito comete um crime de responsabilidade, ele é julgado pela Câmara Municipal. Da mesma forma, um governador, se cometer um crime de responsabilidade, ele é julgado pelos deputados estaduais. E da mesma forma, o STF, se for cometido crime de responsabilidade, nós estaremos no plenário votando, seja quem for, eu votarei de acordo com a minha consciência, fazendo aquilo que é justo, porque a lei tem que ser cumprida. Não dá mais para os poderes, que têm que ser harmônicos, independentes, ter intromissão de um poder em outro poder. Braz, você esteve lá, acompanhou de perto o lançamento então da pré-candidatura de André do Prado ao Senado brasileiro, né? Ele que hoje é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que você sentiu? Como é que estava esse evento? Qual que é a força que esse evento traz para André do Prado? Café e Nosso Público, é uma questão muito importante essa que você levanta para nós. A questão é o seguinte, alguns meses atrás falou-se que o André do Prado teria uma estatura política muito grande para ser vice do governador Tarcísio, que vai buscar a reeleição nesse ano. Esse evento, o lançamento da pré-campanha dele, deixou claro que realmente o André do Prado está em outro patamar. Ser vice seria pouca coisa para ele. Durante toda a cerimônia e também na entrevista com os jornalistas, a postura do André do Prado foi impecável. Ele falou sobre a sua trajetória, destacou aí o que ele pensa em relação ao trabalho que o senador precisa fazer. A gente sabe que já teve aí senador que ia lá para Brasília para ficar cantando rap, teve senador que aí era especialista em questão do espaço.
muito pouco foi feito por São Paulo. Então, durante todo o tempo, o André do Prado mostrou que ele não vai se render. Quem conhece o André do Prado sabe que ele não vai se render a vorcaros da vida ou da morte. Ele não vai deixar de fazer o trabalho que precisa fazer em benefício da população por questões meramente ideológicas. E, para resumir, o André do Prado tem um apoio que é absolutamente fantástico. A filhinha dele, a Maria Vitória, de 9 meses, deu um show lá de simpatia, de tranquilidade, de bom comportamento. Então, enfim, quem tem dúvidas ou tinha dúvidas em relação aí ao que o André do Prado poderá fazer na campanha e o que ele poderá fazer enquanto senador, esse evento, nós estamos assegurando aqui, tira qualquer dúvida. O André do Prado está sim habilitado, capacitado, ele tem vocação pela vida pública e com certeza será aí um dos maiores representantes do Estado de São Paulo no Senado Federal. Anotem aí para cobrar essa bancada aqui depois. Olha, o Braz falou aí da carreira política do André, né, que começou em 1992, são mais de 30 anos de carreira política. Ele que já foi vereador, já foi vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, enfim, hoje é presidente da maior Assembleia Legislativa do Brasil, realmente um nome muito forte, tem todo o apoio aqui da região do Alto Tietê e certamente das lideranças políticas do estado de São Paulo para fazer um bom trabalho lá no Senado em Brasília, porque está precisando, né, Braz? Com toda certeza, já falamos aqui, teve alguns senadores lá em Brasília que fizeram vergonha para o estado de São Paulo. E desde já, Café e nosso público, fica aqui a convocação para que o candidato daqui a algumas semanas, André do Prado, arrume um espaço na sua agenda e venha aqui na nossa bancada para fazer uma conversa aqui, olho no olho, em relação a exatamente quais são os projetos dele. Mas ele já deixou muito claro, nesse evento de lançamento da pré-campanha, que ele está sim habilitado a fazer um trabalho de muito valor para o estado de São Paulo e para os paulistas. Bom, a gente encerra essa edição aqui. Este web jornal é uma parceria de 4 portais jornalísticos, Jornal 7, Oi Diário, Brás 365 e Repórter Café, para trazer mais informação apurada, de forma correta, precisa, para você que nos acompanha. Faz o seguinte, compartilha esse nosso jornal, compartilha os cortes, segue os 4 portais, a descrição está aqui embaixo, e acompanha o nosso trabalho, divulga para todo mundo. E se você tiver alguma sugestão de pauta, né, Braz? Tiver com alguma dúvida, quer saber de alguma informação relativa à sua cidade, manda para a gente que a gente apura. Exatamente isso. E aqui, olha, reforçando a nossa defesa intransigente pelas cidades do Alto Tietê. Chega dessa região ser levada e não ser levada a sério pelo governo federal, pelo governo estadual, e agora estamos no período de eleição, caro Café Nosso Público. Então, atenção redobrada, porque é necessário que tenham respeito com a região do Alto Tietê e que os investimentos não fiquem só em promessa de campanha, mas que eles aconteçam no dia a dia, nos próximos meses, anos, e nós vamos cobrar isso aqui em todo o jornal, em todas as edições do jornal. Estamos de olho, vem com a gente.